Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre segundo a Timóteo, capítulo 1. A gente está começando o livro de segundo Timóteo hoje e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse livro. Então, vamos lá. Segundo Timóteo, ele traz Jesus para nós como sendo Jesus é a minha estabilidade. Né? 1 Timóteo foi Jesus é a minha fé, agora a minha fé já está mais estável, e agora 2 Timóteo é para consolidar isso, consolidar a minha fé. Amém? Então nós podemos ler esse livro com esse olhar, né? Vamos lá. Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso e provavelmente logo depois ele foi morto. Paulo escreveu essa carta para animar Timóteo, já que, como estava perto, né, da morte de Paulo, ele sabia que já estava perto, Timóteo também sofreria, né, a perseguição, e então ele escreveu essa carta aí para animar e para afirmar, né, para deixar mais forte a lealdade de Timóteo ao Senhor, para que ele enfrentasse, né, as tribulações e a perseguição com fé e com esperança. Então, era isso que eu queria falar sobre 2 Timóteo, e vamos lá para o primeiro versículo. No primeiro versículo ele fala assim, ó: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Então, olha só, nós somos chamados para anunciar vida, anunciar as boas novas, falar as coisas boas. Então, nós fomos chamados para anunciar o que Jesus fez, o que Jesus faz, e Ele nos chamou, né, para isso. Amém? Então, que na nossa boca saia vida. Amém? Então, nos versículos seguintes ali, eu consigo perceber o amor, o zelo de Paulo, né? Porque realmente ele queria muito que Timóteo estivesse junto dele nesses momentos finais, né? E a gente consegue perceber o amor que ele tinha por Timóteo, um amor puro, um amor saudável, um amor que realmente aquela pessoa que realmente quer saber, que né, ela quer estar contigo, ela realmente expressa, ele realmente expressou, né? Eu consegui perceber que ele expressou a vontade de estar junto dele e a preocupação que Paulo tinha com a continuação, né, com de Timóteo. No verso 5, ele fala assim: Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Esse é um versículo, né, muito conhecido e só nos mostra a importância de nós mães, avós, tias, amigas, né, de nós orarmos pelas crianças, né, de nós instruirmos, de nós ensinarmos as crianças no caminho do Senhor, falarmos sobre o Senhor, orarmos, né, na presença das crianças e falar de Jesus para elas, falar da vida, né, a mesma vida que ele falou ali, anunciar a vida, que a gente anuncia a vida também dentro das nossas casas, para as nossas crianças, né, que a gente ore enquanto eles estão junto, que a gente veja pregações, a gente leia a Bíblia com eles junto, para que eles percebam o que nós amamos. Então, para frente, né? No verso 6 fala assim: Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Olha só, a responsabilidade de avivar o dom, a chama do dom que Deus me deu, te deu, é tua e é minha. Então é nossa responsabilidade isso. A gente não pode largar na mão do outro. Amém? Tem que prestar atenção e cuidar com isso, né? Então vamos lá. No verso 7 diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha só. Então que a gente sempre peça ao Senhor: Senhor, fortalece isso dentro de mim. Afirma isso dentro de mim, para que eu tenha essa ousadia, esse autocontrole e esse amor por todos à minha volta. Amém? Então vamos lá. No 8 fala, né? Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor
E ele também fala para Timóteo não ter vergonha de falar sobre Paulo, porque ele estava preso. Porque Paulo estava no lugar onde ele devia estar por um propósito. Né? Paulo tinha certeza disso e queria afirmar isso também para Timóteo. E o 9, eu achei esse versículo fantástico, que ele fala assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Olha só. Não porque merecêssemos, mas porque este era o plano do Senhor desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Então não é porque eu mereço ou você merece, é porque o Senhor já planejou isso, nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele mostra a sua graça através da nossa vida. Amém? E mais pra frente, um pouquinho no 12, a parte B do versículo fala assim: pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado, até o dia da sua volta. Então, Paulo conhecia o Senhor Jesus, ele tinha certeza de quem ele era, de quem Paulo era para ele, e ele sabia o que ele precisava fazer. Amém? Então, que nós também sejamos conhecidos do nosso Senhor, que Ele seja conhecido para nós, assim como nós somos dele, né? Então, no verso 13, para finalizar, fala assim: apegue-se com amor, com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Então, esse é um versículo muito forte, né? Que a gente realmente se apegue com fé e com amor em Cristo Jesus, né? Ao modelo dele, porque Cristo é o nosso padrão. Cristo é o nosso exemplo. A gente não deve seguir um ou seguir outro, mas a gente deve seguir a Jesus, o que ele fez. Amém? Então, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Estes foram os meus comentários de 2 Timóteo, capítulo 1. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa leitura e eu peço ao Senhor, eu oro ao Senhor para que abra a mente de vocês, abra os seus olhos espirituais, para que vocês consigam entender, para que vocês consigam viver, praticar a palavra do Senhor, assim como eu também quero isso para mim. Amém? Então, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, obrigada a todos que assistiram até aqui. Um beijo, até o próximo. Tchau!